Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Hoje nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E é interessante nesse capítulo 11 que tem algumas passagens aqui que são tiradas para poder estar ensinando algumas coisas aí, principalmente na comunidade cristã, tanto católica como protestante. Eu normalmente falo para as pessoas, quando eu estiver lendo, lê de forma linear. Essa carta aqui é uma carta que ela está dando recomendações por alguns problemas que estavam acontecendo na comunidade. Nós não temos a carta que escreveu o autor, mas dá a entender algumas coisas. Então, vamos aqui ver se a gente consegue compreender um pouco aqui do que o autor está escrevendo. O último versículo do capítulo 10, para você ver que é a continuidade, vamos ler aqui. Como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Então você vê que ele ensinava ali, dava recomendações que as pessoas não ficavam, olhava para o próximo, não olha somente para ela, mas para o próximo. E aí, iniciando no versículo 11, já inicia assim, sede meus imitadores, como eu sou do Messias. Interessante. E aí você vai lendo e você vai ver o porquê que ele fala sobre seja meus imitadores, como eu sou do Messias. Ele está dando recomendação ali para os irmãos em Coríntios. Eu vos louvo por vos lembrardes de mim. Então ele já está agradecendo. Em tudo e por conservardes as tradições, tais quais vos transmitis. Então, a comunidade, eles seguiam uma tradição que foi transmitida pelo autor. O autor era judeu, então provavelmente ele transmitiu alguma tradição judaica. As comunidades ali no primeiro século eram comunidades messiânicas judaicas. Eles seguiam uma tradição. Quero que saibas o seguinte: a cabeça do homem é o Messias, mas a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça do Messias é o Criador. Então há hierarquia: o Eterno, o Messias, o homem e a mulher. Então há uma hierarquia aí, Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra aquele que é a sua cabeça. Por outro lado, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra aquele que é a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que ela cobre todo o cabelo. Vamos aqui fazer uma correção. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que ela corte todo o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar todo o cabelo ou raspar a cabeça, então usa o véu. O homem não se deve cobrir a cabeça, já que ele é imagem e reflexo do Criador, ao passo que a mulher é reflexo do homem, pois a mulher é que foi tirada do homem, e não o homem tirado da mulher. Mas a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Por isso, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade em atenção aos anjos. Não dá para entender essa parte. De atenção aos anjos. No entanto, diante do Senhor,
como a mulher depende do homem, assim também o homem depende da mulher. Um depende do outro, né? Interessante. Pois com a mulher foi tirada do homem, assim também o homem nasce da mulher. Ah, tá. E tudo, afinal, vem do Criador. Julgai-vos, vós mesmo. Será conveniente que a mulher ore ao Eterno com a cabeça descoberta? Estou fazendo a pergunta, né? A própria natureza não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer? Ele está dizendo que a própria natureza vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, né? Interessante. Ao passo que para a mulher é honroso ter os cabelos compridos, né? Então tu vê que porquanto os cabelos lhe foram dados como ornato. É interessante que aqui está dizendo que para o homem não é bacana ter o cabelo grande. E já para a mulher, né, é honroso, né? É belo, vamos dizer, bom a mulher ter o cabelo comprido. E nós vemos que nos dias de atrás está tudo contrário, né? Olha como é que é diferente. Vamos continuar. Se, porém, alguém pretende questionar, saiba que nem nós, nem a comunidade temos tal costume. Opa, então aqui ele está falando de um costume que estava acontecendo lá. Nós não temos a carta para saber o que estava acontecendo, né? Então o que pode levantar é suposições, é conjectura, né? Que pode ser que está certo ou errado. Elas têm sido, não para continuando aqui, né? Já que estou dando recomendações, é interessante. Essa carta, ele está dando recomendações. Não vos posso louvar por vossas reuniões, pois elas têm sido não para o vosso maior bem, mas antes para o vosso dano. Não, então ele estava tendo reuniões, provavelmente aquela que tem uma vez por ano, se não me engano, que é a Páscoa, né? E ele se reunia, né? E ele aqui está desagradando, não está de acordo com essa reunião que eles estavam fazendo. Vamos ver o motivo. Primeiro, ouço dizer que quando vos reúnes como comunidade, tem surgido dissensões entre vós. E em partes acredito. É necessário que haja até divisões entre vós, para que se torne conhecido os que dentre vós são comprovados. Né? Então ele estava falando assim, é bom que haja para saber realmente aqueles que realmente são convertidos. Um exemplo, né? De fato, quando vos reúnes, não é para comer a ceia, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome, outro se embriaga. Então, por isso que eu falo que isso aqui poderia ser uma festa, uma Páscoa, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui a gente tem que entender que o que as pessoas fazem nos dias atuais, nas igrejas, aquela reunião que fala que é para tomar ceia ou a hóstia, ela não pode pegar esse texto aqui para poder colocar aquilo ali, porque aqui tinha bebida alcoólica, aqui tinha alimento, tinha pessoas que passavam até fome na reunião, por isso que eles não estão nem se agradando com a reunião, né? Então, tem muita gente que pega esse texto de 1 Coríntios capítulo 11 para poder tá dizendo que o Messias instituiu esse ensinamento na igreja. Isso é um perigo, né? Que aqui está dizendo outra coisa. Ele está advertindo aqui, né, para os pessoal que a reunião não estava aprovando a reunião deles, né? Então vamos continuar aqui, ó. Pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome, né? Outro se embriaga, né? Então tinha bebida alcoólica também. Não tendes casa para comer e beber? Ele faz a pergunta. Ou desprezai a comunidade do Eterno e queres envergonhar aqueles que nada têm, né? Então ele está aqui entrando
defendendo aqueles que estavam passando fome nas reuniões. Que vos direi? Acaso vos louvarei? Não neste ponto, não posso me agradar com isso. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: este é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer isso o quê? Ele pegou o pão, né? Pegou o pão, partiu, deu para os discípulos e falou assim: ó, fazer isso que eu estou vendo, pega o pão e reparte para os seus irmãos, né? Fazer isso em memória de mim. Eu estou fazendo, vocês têm que fazer também. Aí por isso que no início ele fala: seja meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Porque ele partia o pão por causa das pessoas. E o partir o pão aqui, nós pode até entender também que Cristo, ele é o pão da vida, né? Então quando você está falando de Cristo, você está partindo o pão, né? Espiritual. E tem o pão físico também, que você tem que alimentar as outras pessoas. Então vamos continuar. Do mesmo modo, depois de ceiar, tomou também um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei em memória de mim, em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Né? Então, ele já está exortando os irmãos. Examina-se cada um a si mesmo. Assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. E por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nós examinarmos, não seríamos punidos, mas punido-nos, o Senhor nos educa para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunir para a ceia, esperai um pelos outros, né? Ele está falando, quando se reunir, né, ali, que aquela comunidade era uma comunidade messiânica, né, que acreditava em Cristo, né, e também judaica. Então eles tinham as tradições judaicas, eles ainda participavam da Páscoa. Historicamente, se você for buscar, tem dados que era a data que eles se reuniam e comemorava a Páscoa, né? Então vamos lá. Esperais um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que a vossas reuniões não seja para a vossa condenação. Quanto ao resto, providenciarei quando chegar aí entre vós. Né? Então, terminamos o capítulo 11 e é interessante esse capítulo aqui, ele advertindo, né, que as pessoas tinham que ajudar, tinham que compartilhar o pão um com as outras, né, vendo um irmão ali passando necessidade, da comunidade, fazia parte da mesma reunião e a pessoa passava fome, e outros ficavam, se divertia, né, se embriagava, outros comia e outros passavam fome, e ele estava chamando a atenção do povo. Beleza? Então fique na paz e um abraço do irmão Alex.